A todos nós, boa noite. Eu creio que um pouco dessa história, que um tempo reduzido pode me permitir, eu já tenha conseguido transmiti-la a muitas pessoas no país inteiro. Nós estamos chegando hoje a este encontro, convite do Murilo e dos seus organizadores, para falar pela 93ª vez, a partir do dia 2 de abril, em vários pontos do país desta nossa história, que é, sem dúvida nenhuma, um marco absoluto na história do jornalismo brasileiro. Eu, que com 54 anos de atividade profissional, participei dos maiores eventos no Brasil e fora dele, através de muitas entrevistas, de centenas de reportagens, algumas de grande repercussão, muitas delas premiadas. Digo constantemente, como agora aconteceu pela nossa viagem pelo Nordeste, por Brasília, por Minas Gerais, por várias cidades, eu repito, eu participei do dia 2 de abril até este momento de 92 eventos em cidades do Nordeste, em Brasília, em Minas Gerais, interior de Minas, interior de São Paulo, e chegando a Ribeirão Preto, onde resido, para ter esse contato com os senhores. Realmente, sem dúvida nenhuma, Chico Xavier é um homem com habilidade, com a experiência profissional que tenho, tendo conhecido tantas e tantas personalidades do Brasil e fora do Brasil, em entrevistas, em debates, e na minha vida atribulada mesmo, sem fazer política, num exílio tumultuado, num período longo de cadeia, onde as maiores expressões do país eu tive contato íntimo, antes como repórter político, depois como repórter exilado, depois como repórter preso, onde todos nós éramos subordinados aos mesmos regulamentos, fosse no exílio, fosse no país, fosse uma cadeia civil, uma cadeia militar. Pois bem, então de toda essa experiência que vivi, realmente eu não tive, em nenhum momento, a chance de viver tudo que vivi desses mais de 30 anos, quase 40 anos de convivência com o Chico Xavier. Portanto, no evento como este, onde, pelo seu próprio roteiro, por alguns contatos de algumas horas ouvindo, e agora acabamos de ouvir este jovem de tanta cultura e tanta inteligência se dirigir aos senhores, com um assunto tão profundo, tão técnico, tão sério dentro da ciência. Os contatos que tive através desses vários eventos, e hoje aqui, conhecendo a pauta das entrevistas realizadas, eu posso afirmar aos senhores, sem condição e tempo de detalhes, de que Chico Xavier, como ser humano, com a sua atividade, nas nossas viagens, nos nossos encontros, manifestou-se muitas e muitas vezes, viu, professor, com muita profundidade, até mesmo em detalhes deste trabalho científico de tanta importância que o senhor acabou de abordar neste momento. Alguma coisa destes eventos, dessas revelações, eu terei a oportunidade muito breve de estar trazendo, sem quebrar a ética, num novo trabalho que estou terminando através da Intervidas para apresentar a partir da nossa Bienal do Livro em São Paulo. Chico Xavier, os temas, repito, aqui abordados, por tudo isso que estou lendo e acompanhando nesse roteiro de atividade de hoje e amanhã, eu posso afirmar aos senhores que o Chico tinha um total e absoluto domínio sobre essas matérias, graças aos muitos contatos, onde não me era permitido, e eu respeitava a regra do jogo, ligar as câmeras ou ligar os microfones. Mas eu ia a Uberaba buscá-lo para encontro com cientistas, com personalidades, com autoridades, dos mais diversos campos de atividade no Brasil. E me recordo, estarei comentando com os senhores muito breve, no nosso trabalho, no novo livro nosso, de encontro com cientistas da USP e da CAMP, realizado em São Paulo, por determinação ou por solicitação do diretor-presidente dos diários e emissoras associados, logo depois da exibição do nosso Pinga Fogo. Então, esses temas, realmente, eu estou muito longe de assimilar o que aqui tem sido dito. Eu estou totalmente despreparado para entender
a experiência de cada um dos cientistas, dos professores, dos intelectuais, dos espíritas e não espíritas que estão passando por esta tribuna. Mas estou capacitado, pelo que ouvi de Chico Xavier, neste momento, para chegar à conclusão das verdades absolutas, da sua competência, do seu conhecimento realmente extraordinário, manifestado em muitas e muitas palestras e debates, das quais eu participava apenas como assistente, sendo repórter responsável para levá-lo àquele encontro, e que agora eu começo a ver, através dessas viagens, de um evento como este, a profundidade do conhecimento do Chico Xavier. Mas cabe a mim, como repórter, apenas falar aos senhores, com alguns slides aqui presentes, um pouco de como foi a história, porque constantemente, voltando ainda agora de várias cidades do Nordeste brasileiro, diariamente eu ouço esta pergunta e a resposta eu dou através deste trabalho. Como eu cheguei a Chico Xavier, o que me levou até o Chico, em que ano, como foi e por quê. Então eu vou mostrar aos senhores, a partir desse momento, aqui tem, estou voltando dos estados do Nordeste, inclusive do Ceará. Em 1935, a primeira grande série de reportagem feita por um repórter chamado Clementino Alencar foi realizada com 2 meses de permanência dele em Pedro Leopoldo, publicado no jornal O Globo do Rio de Janeiro e publicado por esse jornal O Povo, que é o maior jornal do estado do Ceará, que nos deu muita cobertura com nossa presença agora, onde já se falava dos fenômenos e um pouco disto que acabo de me referir, do conhecimento do Chico, das visitas que recebia, de cientistas em Pedro Leopoldo, ele ainda é muito jovem, dos médicos e professores de medicina que iam em Quirigo, que iam a Pedro Leopoldo para conhecer um pouco da sua história, da sua experiência e daquilo que ele anunciava. Este jornal publicou uma grande parte, exemplo do Globo do Rio, daquelas matérias. Por isso, isto é um jornal ou uma reportagem histórica, porque ela representa o primeiro grande trabalho jornalístico sério feito junto a Chico Xavier. A minha primeira entrevista, essa foto é demais hoje conhecida, está em vários sites na internet, eu a vejo constantemente. Isto aqui foi exatamente no dia 2 de maio de 1968. Aqui é a prova, que se costuma dizer, a prova aprovada, de que há 42 anos a primeira grande entrevista com o Chico Xavier para a televisão brasileira era realizada em Uberaba. Aqui nós estamos nas dependências da Comunhão Espírita Cristã. A primeira vez que o público espírita e não espírita viu o Chico Xavier na televisão psicografando uma mensagem foi exatamente a partir deste momento, quando eu estou ao seu lado, tendo a época a presidente da Comunhão Espírita Cristã, a senhora Dalva Borges Rodrigues, e aqui, pela primeira vez, a televisão Tupi, a televisão brasileira, através da rede Tupi, apresentou na íntegra, em todos os detalhes, sem nenhum corte, como era o funcionamento de uma sessão espírita, combinando com a psicografia de Chico Xavier, assinada por Emmanuel, e logo na sequência a sua primeira entrevista, onde ele fez revelações, também ainda com as minhas perguntas e participando ou se aprofundando em temas científicos. Algumas dessas respostas estão contidas nesse DVD que há 3 anos, que há pouco tempo nós lançamos pela DVD Versátil. Essa reportagem tem exatamente 42 anos. Como disse os senhores, este é o primeiro momento em que espíritas e não espíritas viram Chico Xavier, numa das grandes audiências da televisão brasileira, psicografando uma mensagem. Aqui com os seus assessores, os seus assistentes, os seus amigos, seus seguidores, melhor dizendo, ele está nas dependências da Comunhão Espírita Cristã. Após essa primeira entrevista, o Chico foi convidado para uma dezena de programas, de reportagens, de entrevistas, jornal, revista, rádio, porque a imprensa descobriu, através do nosso trabalho, descobriu um pouco de Chico Xavier. E o seu interesse por ele se renovava a cada instante. E o Chico, a partir do momento que nos conhecemos, vendo a honestidade, desculpa a maneira de dizer, a dignidade, o respeito humano acima de tudo, o respeito por sua figura e por sua doutrina, manifestado por um profissional de imprensa esta que vivia a parte da vida de Chico Xavier por motivos amplamente já comentados, que não cabe agora aqui comentar, anterior à nossa presença, nós conseguimos então acompanhar o Chico a seu pedido
há uma série de grandes programas de televisão, dos mais populares aos mais sérios. Um deles, dos mais populares, é este. A presença de Silvio Santos até hoje na televisão, todos conhecem a sua competência, o seu poderio econômico e principalmente artístico. É tão importante na vida de Silvio Santos este momento que até hoje ele preserva em seu gabinete particular de trabalho algumas dessas fotos desse instante. Isto aqui chamava-se Cidade contra Cidade, foi um encontro entre as cidades de Rio Preto e Uberaba, quando o Chico, para estar presente, colocou uma única condição, desde que o repórter Saulo Gomes estivesse junto, por isso estamos ao lado de Silvio Santos neste momento. E isto é uma prova de que todos os grandes programas de televisão no Brasil, e os mais importantes, como este de sabor popular, inclusive, se interessavam pela presença de Chico Xavier. É uma outra cena em que nós aparecemos, os mesmos personagens. Este moço é um jornalista que foi o coordenador do programa pelo lado de Uberaba, chamado Luiz Gonzaga, que ainda reside hoje lá na cidade de Uberaba, que também era amigo de Chico Xavier em sua cidade. 3 anos após a primeira apresentação de Chico Xavier, em maio de 68, no momento de dificuldade, um programa Pinga Fogo, que só se interessava, ou só se prestava a ser uma tribuna para grandes políticos, vivia em crise aquele programa, e a direção associada solicitou a todos nós repórteres que indicássemos um nome, lógico, um nome de um político capaz de alavancar a audiência. E eu indiquei o nome de Chico Xavier. Houve uma sucessão de discussões, de desconfianças, de preocupação por parte da direção associada, principalmente em relação a que reação poderia ter a Igreja Católica, e teve realmente em determinado momento. Pois bem, quando apresentei o nome de Chico Xavier, apresentei com a convicção de que estaríamos ali diante de uma grande notícia, de uma grande reportagem, o que 39 anos depois realmente acaba de se comprovar. Esta fotografia é consequência de um trabalho especial que Chico Xavier nos proporcionou, e daí então nós tivemos uma edição especial do Diário da Noite que em apenas 2 horas esgotou-se, tendo que pela primeira vez na história daquele jornal se realizar uma segunda edição. O sucesso de 68, no mês de 71, no mês de julho no Pinga Fogo, fez com que 5 meses depois, e aqui está, assinado pelo próprio Chico Xavier, a data de 20 de dezembro de 71, quando a duras penas ele autografou esta tabuleta que nós usávamos como identificação de cada um de nós no nosso programa ou na nossa apresentação. Foi o segundo programa Pinga Fogo, respondendo perante a toda a nossa programação, pela maior audiência de toda a história da televisão até o momento que estamos conversando. Após o Pinga Fogo, o Chico Xavier recebeu uma dezena de títulos em todo o país. Mais de 70 títulos lhe foram otorgados, alguns apenas ele teve a oportunidade de buscar, e o primeiro deles foi aqui na cidade de Ribeirão Preto, no dia 19 de fevereiro de 1972. 2 meses após o Pinga Fogo, os senhores têm aí um político conhecido, à época, presidente da Câmara, Marcelino Romano Machado, e o ex-prefeito Duarte Nogueira, presidindo uma sessão, a maior de todas as sessões da Câmara Municipal de Ribeirão Preto até o momento. Ela ocorreu nas dependências da Casa do Bosque. Eu faço uma homenagem à cidade de Itapira, porque meses antes de entrevistar Chico Xavier, eu consegui mostrar o primeiro trabalho na psiquiatria feito pelos espíritas, o sanatório, o Instituto Américo Barral, na cidade de Itapira. E graças à interferência daquele moço que está ali à direita, José Carlos Ferraz, que era o promotor na cidade, um dos diretores da entidade, eu consegui levar Chico Xavier para a minha primeira reportagem em maio de 68. Pois bem, ele recebeu logo em setembro, em mês de agosto daquele mês, daquele ano, melhor dizendo, o título de cidadania na cidade de Itapira. Recordo os senhores que uma noite, através da Rede Globo, da TV Tupi, de um grupo de emissoras, de grande parte da imprensa brasileira, tentarmos, todos nós brasileiros, entregar a vez Chico Xavier recebeu o título de Prêmio Nobel da Paz. Esse trabalho levou milhões de assinaturas para o exterior, para a Europa,
e os documentos recolhidos com esta campanha, de grande repercussão no país, foi levado a Estocolmo pelas mãos de Freitas Nobre, um jornalista e um grande espírita, também já morto aqui no nosso país. Em 91, eu quis preparar uma surpresa para o aniversário de Chico Xavier. Esse trabalho está esgotado, não existe em nenhum momento, espero revivê-lo brevemente ou no próximo ano, em DVD. Aqui, eu perguntei a Chico Xavier o que ele gostaria naquele seu aniversário. Quais as pessoas que ele recordaria da sua infância e juventude que ele gostaria que eu ouvisse. Atendi ao seu pedido, localizei todas aquelas pessoas e há realmente depoimentos impressionantes de suas irmãs, de seus parentes, de seus colegas de infância e juventude, que estará brevemente num novo DVD pela DVD Versátil sendo trazido ao conhecimento do público. Este foi dos anos todos que convivi com o Chico, por motivos que aqui não cabe comentar. Foi a última vez que eu tive a oportunidade de estar na Casa da Prece, ao lado de Chico Xavier, com ele conversar, e a duras penas, apesar de todas as proibições, minha mulher conseguiu fazer esta foto, que é o único documento, o último documento que eu tenho até aquele instante do meu último encontro com Chico Xavier. Porque a partir daí, o nosso conhecimento, as nossas informações eram sempre através de bilhetes, de cartas, algumas das quais que ele mandava de forma sigilosa para mim e eu devolvia a resposta para ele em Uberaba. Portanto, esse foi o último encontro meu com o Chico. Passado alguns dias do seu enterro, eu não fui ao seu enterro, pelos mesmos motivos que determinaram meu afastamento de Uberaba em 99. Apenas dias depois eu fui ao cemitério fazer uma visita ao seu túmulo. Anos depois, um espírita, diretor da revista Ideal, que é o nosso Godoy. Godoy é um homem de grandes recursos, resolveu fazer esta obra monumental. Os senhores vão ver, tecnicamente, feita no túmulo de Chico Xavier, com um detalhe muito interessante que nós podemos ver. Eu gostaria de voltar, por gentileza. Observe, senhores, que o artista não se sabe se inspirado naquela fotografia de 1935, produziu essa imagem de Chico no interior do seu túmulo. Aquela fotografia é parte do documentário do jornal O Povo e do jornal O Globo de 1935. Foi feita pela equipe do jornal O Globo. E anos depois, uma cena bem parecida se encontra no interior do seu túmulo através desta obra em bronze. Esta frase, esta fala de Chico Xavier já foi amplamente divulgada. Esta fala corresponde exatamente a um documento firmado em cartório, o terceiro cartório de Uberaba, pelo Chico Xavier no ano de 1998. E esse assunto, e esse documento foi muito discutido, até porque ele foi produzido no momento que a saúde de Chico se encontrava com a saúde muito abalada, e houve até quem tivesse dúvidas em relação à autenticidade do documento. Mas se aproximando a sua morte, realmente viemos comprovar que se tratava de um documento real, uma vontade real de Chico Xavier manifestada aqui no túmulo. A casa onde Chico Xavier nasceu, hoje é administrada por dois dos seus seguidores, dois amigos, Geraldinho e Elcio Dantas, que administram, e aquela casa onde nasceu Chico Xavier, hoje é um grande museu que guarda grande parte do grande acervo de Chico Xavier, em Pedro Leopoldo. Nesta cama direita, Chico Xavier viveu toda a sua infância até a sua juventude, e André Luiz, também recém-falecido, seu irmão, ocupava aquela outra cama. Esses móveis, essas dependências totalmente recuperadas por Geraldo Lemos, Geraldinho, um amigo de Chico Xavier, um empresário bem sucedido de Belo Horizonte, está preservando todo este material e todos os pertences de Chico Xavier devolvidos a esta casa pelos familiares de Chico em Pedro Leopoldo. Nesse museu são guardadas, neste momento, os senhores que forem a Pedro Leopoldo irão conhecer algumas dessas fotografias, a fotografia de Chico Xavier no Brasil inteiro, um acervo muito grande de fotos, talvez o maior de tudo que se conhece no Brasil, esteja concentrado nesse museu, lá na sua cidade de Pedro Leopoldo. Por quê?
Aí, desculpa. Geraldinho é o administrador da casa, que eu tive a oportunidade de falar aos senhores, teve a oportunidade de conversar conosco, nos deixou um depoimento muito importante que estamos publicando no próximo trabalho, e ele, que desde menina acompanhou o Chico Xavier, é hoje o grande administrador da casa. Todos os livros de Chico Xavier, como é natural, assim como nós encontramos as coleções de alguns pontos do território brasileiro, encontramos principalmente por este moço Geraldinho, preservado aí no seu museu em Pedro Leopoldo. Panácio de Além Túmulo, sobre esse trabalho, inclusive o professor teve a oportunidade de fazer aqui uma referência, eu apresento aos senhores, por um detalhe, esta capa desta obra, por um detalhe. Eu tenho guardado, e só agora estou, vamos assim dizer, autorizado a divulgar o trabalho, por isso começo por esse slide, esta declaração feita por Chico Xavier e a mim entregue com a solicitação de que eu não a tornasse público durante um certo período, e eu atendi à vontade e o desejo de Chico Xavier. Quando ele diz: todos os livros ditados pelos espíritos amigos me confortam e me dão muita alegria. Quanto a Panácio de Além Túmulo, eu o acalento com o amor que a mãe acalenta o primeiro filho. Mas quero dizer que para nossa mãe todos os filhos são iguais. Ele me entregou esse documento em 1972, por motivos que só ele sabia, pediu que eu guardasse segredo até um determinado momento, quando fui liberado para divulgá-lo, o que estou fazendo agora. Há uma parte do arquivo de Chico Xavier que está nesta casa. Esse aqui é um outro Geraldo Leão, outro amigo e seguidor de Chico Xavier. Ele recolheu alguns pertences do Chico e também mantém em sua casa, em Pedro Leopoldo, um pequeno museu, onde apresenta como peça principal esta máquina de trabalho de Chico Xavier. Para os senhores terem ideia da sua consciência, da responsabilidade de Chico Xavier, ele trabalhava durante o dia no seu trabalho oficial no Ministério da Agricultura e tinha a tranquilidade, a segurança e a honestidade de não utilizar nem mesmo a máquina de escrever para transcrever os seus trabalhos realizados durante algumas horas. Só o fazia durante a madrugada, justamente nesta máquina que o Geraldo Leão está preservando em seu arquivo. A DVD Versátil, quando teve conhecimento de que o arquivo desaparecido da TV Tupi, por minha iniciativa, havia sido salvo uma boa parte, mas principalmente que eu havia localizado estes programas jornalísticos de grande interesse, de 68, mas principalmente o Pinga Fogo, vou usar uma palavra que não é muito comum neste ambiente, mas num verdadeiro ato de milagre. Eu encontrei este material, preservei durante muito tempo em minha casa, até que o Oceano Vieira de Mello, espírita, pesquisador e jornalista, dono da DVD Versátil, me procurou em Ribeirão Preto e há 3 anos, no dia 30 de junho, naquela casa de Chico Xavier, nós lançamos esse trabalho. A importância desse trabalho hoje é registrada por Daniel Filho, que em sucessivas entrevistas diz que o fio condutor para a realização do seu filme, o filme sobre a vida de Chico Xavier no cinema brasileiro, fazendo tanto sucesso hoje, diz Daniel Filho que o fio condutor é exatamente o Pinga Fogo. Se algum dos senhores forem ao cinema, ou se alguns já foram ao cinema, já devem ter visto algumas cenas deste DVD que estão inseridas no longa-metragem de Daniel Filho. Na noite, como eu referi há poucos instantes, na noite em que lancei este DVD, lá em Pedro Leopoldo, dentre outras lideranças, lá estava Divaldo Pereira Franco, que me deu a honra e a felicidade de receber de minhas mãos esse trabalho e de fazer referência muito importante até hoje seguida por muitos espíritas. Segundo Divaldo Pereira Franco, a partir desse instante, este Pinga Fogo foi um divisor de águas na história do espiritismo antes e depois daquele trabalho. Estamos prestes agora, mês de julho, a participar do 3º encontro de amigos de Chico Xavier. E neste primeiro encontro reuniram-se mais de 2.000 pessoas no primeiro encontro de 2008. Aguarda-se uma média de 3.000 pessoas para este mesmo evento, com o mesmo sentido, quando o Brasil inteiro estará mandando a Uberaba representantes no próximo mês de julho. E ainda se faz referência ao primeiro encontro,
Aqui um grupo de espíritas, principalmente por doutora Marlene Nobre, que ali está, que participou ativamente com uma das suas brilhantes parcelas, uma das suas brilhantes entrevistas, inclusive no campo da ciência, no campo médico, que bem conhece a doutora Marlene e que desenvolve grandes trabalhos. Ela esteve presente e voltará, já vai marcar presença no próximo mês de julho, no próximo encontro. Há bem pouco tempo, aí está André Luiz, o irmão de Chico Xavier, que faleceu agora há 3, 4 anos, já com 90 anos de idade. Ele e sua filha, sobrinha de Chico Xavier, participando daquele mesmo evento no primeiro encontro dos amigos de Chico Xavier. O prefeito da cidade de Uberaba resolveu fazer uma homenagem a Chico, e desde a frente da Casa da Prece, os senhores que forem a Uberaba terão a oportunidade de ver este busto que lá está, inaugurado no ano de 2008. E a convite daquelas próprias autoridades, dos parentes de Chico Xavier, eu tive o privilégio de estar presente em mais uma homenagem, e foram muitas das quais eu tenho participado como amigo de Chico Xavier, e ainda nos dias de hoje, na minha viagem pelo Brasil inteiro, as homenagens a ele prestadas, eu tenho tido a felicidade de estar presente em cada uma delas, como estava aqui. O filho de criação de Eurípides, de Chico Xavier, Eurípides, administra hoje a Casa da Prece, que também é mais um dos museus, o acervo de Chico Xavier, tão grande que ele está hoje espalhado por várias cidades brasileiras, por Pedro Leopoldo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, e também a sua própria casa aqui em Uberaba. Mas eu reafirmo aos senhores que algumas das peças mais importantes do início da atividade de Chico Xavier estão em sua casa, em seu museu, na cidade de Pedro Leopoldo. Ainda pertence do Chico à sua sala principal de orações, que está sendo montado ainda esse museu pelo próprio Eurípides e um grupo de trabalho na Casa da Prece. Oceano Vieira de Mello, o pesquisador a quem há pouco fiz referência, pesquisador, o grande espírita e organizador de muitas obras espíritas em DVDs, inclusive Saulo Gomes entrevista Chico Xavier em 68 e esse Pinga-Fogo que acabo de fazer referência. Aí está a capa do DVD, que acabo de me referir. Essas são as dependências, melhor dizendo, esta é a peça de publicidade da Intervidas. A Intervidas é uma empresa recém-criada para o lançamento desse nosso trabalho, que se propõe a lançar outros trabalhos futuramente, de outros autores, e que pertence ao grupo Candeia, uma grande distribuidora de obras espíritas em Catanduva. Este é um trabalho recentemente lançado aqui em Ribeirão Preto e que está me levando a todo o Brasil. Que, coincidentemente, no momento que eu tinha este livro pronto, sendo lançado, Daniel Filho surge com um filme com as declarações que acabo de falar aos senhores e, inclusive, para usar uma linguagem jornalística, a venda deste trabalho nosso foi alavancada pela propaganda indireta que o próprio filme fez e pelas declarações de Daniel Filho, o que me conforta como profissional, porque no início desta minha fala eu disse aos senhores, este é o mais importante trabalho do jornalismo brasileiro. O Pinga-Fogo com Chico Xavier, não só pelo recorde de audiência da época, eu posso afirmar aos senhores que é um marco do jornalismo brasileiro. E os fatos estão comprovando nos dias de hoje, e principalmente por conta da grande aceitação deste trabalho, que citado pelos grandes órgãos de imprensa, como Veja, como a revista Veja, a Época, a Folha, enfim, os grandes órgãos de imprensa nos dando uma excelente colocação entre os 10 livros mais vendidos no momento no Brasil. Detalhe, 53% dos compradores deste livro não são espíritas. Essa é a data de 22 de agosto, último dia de filmagem na Casa da Prece, que Daniel Filho, meu companheiro e colega de reportagem de muitos anos passados no Rio, hoje o grande produtor e diretor de televisão, produtor de cinema e diretor de televisão, me convidou e lá eu vivi a emoção de assistir aos últimos instantes de filmagem deste filme que hoje está com grande sucesso no cinema brasileiro. Eu fiquei impressionado na hora do encontro com este ator. Vejam os senhores, o Nelson Xavier, a sua semelhança com Chico Xavier, independente da sua maquiagem, pelo menos nesses dias de filmagem, era realmente alguma coisa de impressionar. Quando eu fiz Chico Xavier, a sua primeira entrevista em 68, Chico tinha 58 anos de idade.
o Nelson está com a faixa de 60 ou 62 anos de idade. Realmente eu tive a sensação de que estava reencontrando Chico Xavier neste dia no jardim de sua casa, na Casa da Prece lá em Uberaba, ao lado de Daniel Filho. Aqui já é a data de 12, o dia 12 de março, o pré-lançamento do filme na cidade de Uberaba, e dia 13 o pré-lançamento feito na cidade de Pedro Leopoldo. Aqui estiveram presentes o governador de estado, muitas autoridades e algumas das maiores autoridades do mundo espírita de todo o Brasil, nessa localidade, na cidade de Uberaba. Essa fotografia foi um momento de felicidade. Estávamos no jantar logo após o lançamento do filme, quando minha mulher teve a ideia de me convidar para nós fazemos uma fotografia ao lado dos três Chicos. Aí estão a criança, o jovem e o Chico mais adulto. Há uma série de homenagens que estão sendo prestadas a Chico Xavier, e eu passo rapidamente para que os senhores tenham uma ideia. Foi criado o Memorial Chico Xavier em outubro de 2007. 6 meses antes, um grupo de empresários, de espíritas e autoridades e não espíritas de várias entidades, como Rotary, Live, Maçonaria, uma série de outras entidades de Uberaba se reuniram e criaram o Instituto Chico Xavier. E esse instituto está construindo uma obra contida numa área de 2.700 metros quadrados, uma construção de 2.700 metros quadrados, está sendo construído neste local, que era um local privilegiado por Chico Xavier, chamado Mata do Carrinho, onde Chico costumava se recolher. Algumas vezes ali estive com ele, muitas vezes eu acompanhei até aquele local e deixava seu pedido sozinho para as suas orações. Esse local escolhido e privilegiado por Chico Xavier é que está servindo de base hoje, foi o local escolhido pelas autoridades para a construção desta obra, que deverá, segundo a determinação da autoridade de Uberaba, deverá ser ainda inaugurado no final deste ano. Agora os senhores veem uma série de slides dando uma ideia de uma panorâmica através da própria maquete do Instituto Chico Xavier, produzida para o Instituto Chico Xavier. Alguns elementos da obra, que os senhores têm a oportunidade de ver. Uma boa parte desta obra ela já está mais da metade concluída, por isso a certeza de que será inaugurada este ano. Eles estão solicitando, e eu entreguei essa fita de DVD, foi o primeiro trabalho entregue aos proprietários, aos dirigentes, melhor dizendo, desta obra, para fazer parte do acervo. Pinga Fogo é o primeiro trabalho entregue àquela instituição, que está fazendo um apelo ao Brasil inteiro, pedindo pessoas que têm alguns objetos, documentos e correspondência de Chico Xavier, que possam enviar a este local para serem ali guardados como parte do acervo de Chico Xavier. Uma outra projeção da fachada da obra. Aqui são os detalhes, já de amplo conhecimento do grande público. Eu creio que eu não preciso manter esse slide mais tempo para que os senhores conheçam detalhes. Mas aqui os senhores podem saber um pouco da história desse trabalho que está sendo realizado por aqueles empresários, pelos espíritas de Uberaba, e que estará realmente à disposição do público no final deste ano. Há um grande número já de livros que vão compor a biblioteca neste local. Já chegaram a Uberaba centenas de livros doados por pessoas do Brasil inteiro, a partir dos próprios amigos de Chico Xavier em Uberaba, que reservaram uma série de livros, e alguns até desconhecidos do grande público, para fazer parte desta biblioteca, nesse memorial Chico Xavier. O local reservado para a biblioteca. Os senhores têm aí uma imagem aérea da Mata do Carrinho.
exatamente no meio desta mata que está sendo instalada esta obra, que, repito, prestes a ser inaugurada. Quem saberia explicar a magia que rompe as barreiras da religiosidade, que quebra paradigmas e tradições e que transforma um simples funcionário público em um símbolo de paz, da paz? Um mineiro que, mesmo após deixar a materialidade, ainda une em torno de seu nome as diferenças de todo um povo. Chico, quase unânime, Chico de números que impressionam. Esta é a mensagem do Instituto Chico Xavier. Foi instituído em outubro os diplomas, 22 brasileiros, estou entre eles, recebeu este diploma, cuja finalidade principal é divulgar a obra de Chico Xavier. Ao agradecer este momento feliz para a minha vida profissional, eu comuniquei aos presentes que realmente eu recebia com muito prazer, porque há 40 anos eu já vinha divulgando a obra de Chico Xavier. Como sabe, no dia 2 de abril foi lançado pelos Correios 600 mil exemplares desse selo. Eu estava na cidade de Fortaleza e eu fui o terceiro brasileiro a obliterar, ou seja, a carimbar este selo numa solenidade promovida lá em Fortaleza pela direção dos Correios e Telégrafos. Isso ocorreu em algumas cidades importantes no Brasil, a partir da própria capital da República. E este selo os senhores encontram apenas aqui na central dos Correios, na cidade de Ribeirão Preto. Há 600 mil exemplares em todo o Brasil. A Casa da Moeda instituiu também esta homenagem a Chico Xavier. Foram cunhadas muito poucas medalhas, não sei dizer quantas precisamente, mas elas foram cunhadas em bronze, prata e ouro. Foram lançadas no 3º Congresso Espírita lá em Brasília. E eu estava lá quando tivemos a oportunidade de conhecer de perto esta obra, que é uma homenagem da Casa da Moeda, um número muito reduzido de medalhas comemorativas do centenário de Chico Xavier. Aí os senhores têm um naipe de fotografias que mostram alguma coisa da nossa trajetória, e são muitas ainda que serão colocadas no meu site. Mas eu quero apenas destacar aos senhores que lá na extrema-direita os senhores têm a sobrinha neta de Chico Xavier, a Sarita, que me fez a surpresa no encontro na Bienal do Livro, em Belo Horizonte, dia ao nosso encontro, para receber em nome da família um exemplar deste livro e levar para a sua casa. Mas algumas fotos mais que estão aqui já são conhecidas dos senhores. Mas eu gostaria de registrar este momento aqui, ocorrido com esta criança. Um fenômeno que eu creio que os senhores, líderes espíritas, os intelectuais, os dirigentes da Federação Espírita, enfim, os líderes na área espírita em todo o Brasil, poderiam e deveriam, eu vou fornecer aos senhores um farto material em forma de fotografia, com um pouco da história de cada uma das crianças, que me abordaram em todas as cidades, nesses mais de 90 eventos que eu participei até chegar a este momento aqui. Esta criança se aproximou de mim, chamou a mãe, disse que queria comprar o livro do Chico. Ele tem 6 anos de idade, o Vitor Hugo, que queria que a mãe comprasse o livro do Chico Xavier para ele levar para uma creche. Então é um negócio impressionante, a reação dos professores. Eu não sei se o jovem doutor que aqui esteve há pouco nos ajudaria a fazer um estudo sobre isso, um livro, enfim. Eu vou pedir a cada um dos senhores, porque eu tenho registros que vou trazer brevemente a público, muito interessante. Essas crianças interessadas, fazendo com que pai e mãe os levassem àquele local onde eu estava, pedindo para comentar, querendo que eu comentasse quem era Chico Xavier. Esses meninos de 6, 8, 10 anos têm me inquirido em várias situações, me deixando até em situação difícil de como responder à curiosidade daquela criança. Então eu acho que isso é um fato novo que provavelmente os espíritas deverão começar a estudar. O porquê as crianças estão, por intermédio desse trabalho, descobrindo ou querendo saber quem foi Chico Xavier. Eu creio que depois de tudo que eu já passei na minha vida profissional, acho que a experiência de vida diz a todos nós que isso é muito importante. Um dia, um dos administradores daquela obra de Chico Xavier em sua casa lá em Pedro Leopoldo,
O Elcio Chaves estava conversando com o Chico em determinado momento, e ele nos escreve isso, eu tenho isso já guardado como registro, e disse então, olhando para o céu, o Chico parou, depois de ouvir muitas homenagens, muitos conselhos, muitos pedidos, depois de viver alguns momentos ali com os seus amigos, com pessoas aflitas que o procuravam, e ele olhando para o céu, fixo, de repente disse, isto também passa. Então, eu acho que isto é uma frase espetacular, está registrado por Chico Xavier em alguns trabalhos, e que eu estou usando aqui para ver o momento de euforia que o repórter está vivendo com a minha trajetória profissional por todos os cantos do Brasil, esperando os acontecimentos futuros. Mas eu me ative a esta imagem, mas principalmente a esta frase, porque eu acho que ela precisa e deve ser muito bem pensada por cada um de nós. Eu pediria agora aos senhores, quero pedir um pouco de desculpa aos senhores, talvez o cansaço, a emoção, apesar da minha idade, da minha experiência, a emoção se renova cada vez que eu falo e penso no nosso Chico Xavier. Não cabe, nesse momento, não há oportunidade de escrever muitos detalhes, mas eu apenas quero encerrar essa etapa do meu trabalho, colocando à disposição dos senhores esse meu agradecimento na voz do próprio Chico Xavier. Agradecemos, Senhor Jesus, nós te agradecemos pela coragem de facear as dificuldades criadas por nós mesmos, pelas provas que nos aperfeiçoam o raciocínio e nos abrandam o coração, pela fé na imortalidade, pelo privilégio de servir, pelo dom de saber que somos responsáveis pelas próprias ações, pelos recursos nutrientes e curativos que trazemos em nós próprios, pelo conforto de reconhecer que a nossa felicidade tem o tamanho da felicidade que fizermos para os outros, pelo discernimento que nos permite diferenciar aquilo que nos é útil daquilo que não nos serve, pelo amparo da afeição, no qual as nossas vidas se alimentam em permuta constante, pela bênção da oração, que nos faculta apoio interior para a necessária solução de nossos problemas, pela tranquilidade de consciência que ninguém consegue subtrair-nos. Por tudo isso e por todos os demais tesouros de esperança e de amor, de alegria e de paz, de que nos enriqueces a existência, seja bendito, Senhor, ao mesmo tempo que te louvamos a infinita misericórdia, hoje e para sempre. Quero agradecer aos senhores e acredito que muitas pessoas aqui ainda não têm ido ao cinema a ver a grande obra do cinema brasileiro, recorde de bilheteria, segundo a noticiária que se conhece, que está aí, que é Chico Xavier, o filme. Nós vimos divulgado há algum tempo passado, já está fora da internet, mas nós dispomos de uma cópia e o nosso livro diz que seria interessante mostrar só alguns minutos aos senhores o making-of, onde os senhores vão ter a oportunidade de ver a opinião de alguns artistas, de Daniel Filho, dos próprios diretores, focalizando em alguns poucos minutos
a história dos bastidores desta grande obra do cinema brasileiro. É esse o trabalho que eu estou oferecendo aos senhores, já antecipadamente agradecendo a todos a acolhida e a atenção, a palavra apenas de um repórter, observando os professores, os debates que estão ocorrendo nesta casa, que vão ocorrer também amanhã, principalmente através do trabalho que assistimos de um jovem cientista aqui há poucos instantes. Realmente, a minha presença neste evento me faz muito feliz e muito agradecido, mas apenas muito longe dos professores que aqui estiverem e que outros que estarão amanhã. A minha missão é exclusivamente não falar de ciência, porque não tenho absolutamente a menor capacidade para isso, mas sim da minha convivência com Chico Xavier, a maior notícia da história de um repórter no mundo, e de quem eu me tornei amigo e de quem eu mereci amizade durante tantos anos. O sacrifício tempera Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Eu entrei no filme por diversas formas, né? A primeira delas é porque achava uma boa biografia a ser contada. O que me fascinou foi o homem, a história, quem ele envolveu ao longo de sua vida. Eu sabia que o ponto meu no filme seria respeitá-lo e respeitar o que ele representa e respeitar as pessoas, o mundo de pessoas que ele representa. Todos nós acreditamos que existe uma corrente entre as pessoas quando se juntam e querem uma coisa. Estava aberto para mim contar o que eu quisesse contar do Chico Xavier. E eu contei o que achava que era necessário contar. Para mim, ele é absolutamente terreno, mas o seu comportamento, a sua maneira de falar, a sua maneira de comportar com a diversidade, a maneira de responder a um desafio, é uma maneira que normalmente as pessoas consagram como santo. Quem era o Chico? Um homem que escreveu mais de 400 livros, vendeu mais de 20 milhões de exemplares e doou toda a renda dos direitos autorais em cartório e instituições beneficentes. Por quê? Ele dizia: eu não escrevi nada, os livros não me pertencem, eles, os espíritos, escreveram. Chico Xavier é tudo aquilo que nós poderíamos chamar de um homem bom. Ímpar, sempre dizia: amai-vos uns aos outros como eu vos amei, e ele exemplificou isso durante toda a sua vida. Eu contei a história sem ser partidário. Procurei ser honesto com as minhas convicções ao contar essa história que eu desconheço realmente o que acontece com Chico Xavier. Quando o roteiro começou a ficar pronto, eu vi que eu precisaria de 3 Chico Xavier. O Nelson e o Ângelo foram primeiras escolhas. Não teve outras pessoas na minha cabeça. Eu quero agradecer a todos vocês que vão participar do filme. É um agradecimento ao ser humano que foi Chico Xavier e que todos nós, seja a doutrina ou seja o que a gente acredita, o que a gente crê, o que acha, vê nele uma pessoa que no Brasil deixou uma sensação de esperança, de amor, de carinho. Ele teve amor. Atenção! Som! Câmera! 1, 2, 3, vai, pô, voltou! É uma produção de 11 milhões de reais que foram gastos, contando a fase de pesquisa, pré-produção, filmagem, pós-produção. 5 anos de roteiro, 6 meses de pré-produção, 8 semanas de filmagem e agora quase 8 meses de pós-produção. Em determinado momento do filme, a equipe fixa, quase vamos dizer assim, que transitou entre Rio, Tiradentes e Paulínia, 177 pessoas. Então é bastante gente para administrar, né? Na verdade é um filme muito grande, né? É um filme que parece simples, né? Contar a história de um personagem lá do interior de Minas, um sujeito que tinha uma simplicidade na sua vida,
mas o filme em si não é nada simples, é um filme complicadíssimo. A gente tem 120 e tantos atores, né, que tem fala. A figuração desse filme é mais de 1000 pessoas, acho, no total. Não é qualquer pessoa que você pode colocar em cena, tem que ser tipos, porque o filme, como todo mundo sabe, é um filme de época. Esse filme vai de 18 até 71. E o século XX ele é muito marcado por décadas. Você tem uma roupa para 10, você tem a Belle Époque, você tem uma roupa para 20, você tem uma roupa de 30, você tem uma forma. Passa-se o tempo nos cenários, nas locações, e então, assim, o desafio foi ter conseguido passar essa vida desse personagem com esses cenários que evoluem no tempo. E eu acho que talvez o desafio mais complicado de todos foi que a gente acabou filmando em vários lugares. A gente teve talvez umas 5 fases. A gente filmou no Rio, depois filmamos em Minas, em Tiradentes, depois filmamos em São Paulo, depois filmamos de novo no Rio, depois fomos filmar de novo em Minas, lá em Uberaba. Onde a gente chegou e falou do Chico Xavier, as portas se abriram pra gente mesmo. Todas as vezes que eu entro num cenário do Claudinho, a gente casa bem, sabe? Tudo foi muito harmônico, deu muito certo. As roupas entraram, pertenciam àquelas pessoas que moravam naquele lugar, que eram naquele cenário. Eu não queria que nada ficasse falso. Eu tive o maior cuidado possível. Tentei estudar o máximo, de pesquisar cada material. Tive uma preocupação de estar trabalhando com HD. Esse filme é captado com digital. Acho que isso vai resultar em uma nova fotografia à medida que a gente vai encontrar uma nova textura, uma nova cor. Mas esta é a imagem que toda a nova geração está se acostumando, porque é a imagem que está no computador. Eu acho que se pode fazer um bom filme filmado em HD, filmado com uma câmera RED ou com outros tipos de câmeras que tem. Acho que a gente tem agora que desenvolver um novo olhar sobre a fotografia no cinema. Resumindo, a gente tem um período mais barroco do filme, que é um período onde não tem luz elétrica. A fotografia tem um tom mais quente, a fonte de luz vem do fogo. Posteriormente, vem a luz incandescente, mas a luz incandescente também é uma luz quente. E no último período do filme, a gente esfriou a parte do pinga-fogo, que é uma parte mais fria. E entre elétrica e maquinário fotográfico tem que ser uma coisa só, tem que ser uma engrenagem só. Lógico que tem desafios, né? Eu faço muitas traquitanas. Traquitanas, para quem não sabe, é alguma coisa criada que não existe para que aquilo seja usado no set. Só que o tempo de realização das traquitanas é muito rápido, você tem que criar aquilo rápido. Algumas você elabora na cabeça, o resultado você só vai ver na hora. E quando você joga no set, aí que ela vai funcionar de acordo com o que o diretor pensou. Daniel, eu acho que é um dos diretores que mais sabe com quem eu trabalhei mesmo. O Daniel me ensina. Ele me ensina a colocar a câmera, ele me ensina a poupar planos, porque ele aproveita muito bem as câmeras. Luiz D'Amato tem comando, agilidade e tem a delicadeza feminina, o olhar feminino que é muito bagunçado. Daniel e eu fuçamos bem o livro do Marcel Sotomayor. Eu acho que alguém com a visão que o Daniel tem de cinema, de comunicação e com esse distanciamento que ele tem em relação ao tema, por não ser espírita, por ser ateu, como se declara, isso só faz bem ao Chico. A gente usou como base o livro As Vidas de Chico Xavier, do Marcel Sotomayor. A estrutura do filme ela não segue o do livro, porque o livro vai na cronologia. Enfim, não é totalmente cronológico, mas ele segue uma liberdade da literatura, vamos dizer assim. Já o filme não, a gente teve que trabalhar essa nossa estrutura de 3 grandes etapas costuradas pelo Pinga-Fogo e achar a nossa própria linguagem. O Pinga-Fogo foi na época e foi para mim agora uma base muito grande para estudar o Chico Xavier. Porque ali naquele programa ele coloca muitos seus pensamentos e eu acho aquilo muito ecumênico. O Pinga-Fogo assustou um pouco o pessoal técnico porque, dada a dimensão da cena e da quantidade de câmaras e das pessoas, a quantidade de gente envolvida, dos entrevistadores, do pivô da televisão, eu queria estar mais perto da realidade possível no filme. Então, nada mais real do que o Pinga-Fogo. Chico Xavier, é um prazer receber esta noite o Pinga-Fogo. A maior audiência da televisão num programa de entrevistas em todos os tempos foi exatamente a entrevista do Chico Xavier no Pinga-Fogo. Saulo Gomes foi o repórter que trouxe o Chico Xavier de Uberaba para a primeira entrevista no programa Pinga-Fogo, que era conduzido
pelo Almir Guimarães. A primeira entrevista que eu realizei com o Chico foi no início do mês de maio de 1968. Era para mim um desafio entrevistar Chico Xavier, quebrar aquele tabu em relação à imprensa. Eu vi que o Chico Xavier, ele era humano que era humano, e me provou, desde a primeira entrevista, que ele é uma das poucas pessoas que realmente tinha amor pela humanidade. Sem dúvida nenhuma, eu sei que mexeu comigo, como mexeu com muitas pessoas que fizeram o filme. Não é que me torne um espírita, não é que me torne um crente, nada disso, mas ele mexe no que eu acho o mais fundamental. Ele mexe na pessoa.